Bom dia pessoal. Então, hoje, dia 19 de março, a gente começa aí análise técnica para valer. Eu sei que ontem alguns já estavam ansiosos, querendo ver análise técnica, mas eu acabei optando por fazer uma aula de finanças comportamentais um pouco maior do que o planejado, botando mais conteúdo, mais sacadas, mais insights, porque o último treinamento que eu dei já tem 3 meses. E nesses 3 meses eu aprendi bastante aí com a galera na minha sala ao vivo diariamente. Então eu acho que o meu projeto lá online é uma aula em tempo real para mim também, em termos de finanças comportamentais, né? Em termos de estar lá falando da questão do controle emocional, das poucas operações e todo dia sempre tem alguém que está se embananando, está se atrapalhando. Ou seja, mesmo eu estando lá dando o coach 9 horas por dia, sempre tem gente perdendo o controle. Sempre tem um ou dois, né, em centenas, que estão perdendo o controle. Então acaba sendo um laboratório vivo para essa é a minha função nova, né, que eu assumi meio que por acaso e estou adorando, de além de professor, fazer coach durante o pregão, né, em tempo real, né, aplicando análise técnica em tempo real e vendo ela funcionar em tempo real, mas não funcionando para todo mundo por questões emocionais. É sensacional. Então, ontem a gente terminou Finanças Comportamentais com os estágios evolutivos do trader e está muito óbvio para mim, até por esse bate-papo que a gente teve agora antes de começar a aula em off, tá muito óbvio para mim que realmente é dificílimo levar o cara para o quinto estágio. É realmente muito difícil levar o cara para o quinto estágio, né? Então, estou comprovando isso, estou assistindo isso diariamente. Mas as pessoas estão evoluindo, aos poucos estão evoluindo, cada uma no seu tempo. Quem vai mais rápido não é melhor quem vai mais devagar, quem vai mais devagar não é mais incompetente ou estúpido que quem está indo mais rápido. Cada um tem seu tempo. O importante é a evolução. O importante é reconhecer os erros. O importante é mudar o comportamento, nem que seja com mais dificuldade, nem que seja, infelizmente, cometendo erros. Mas se aprender com esses erros, isso for ajudar nessa evolução, faz parte. O importante é perder pouco para ter resiliência. Porque, como eu falei, a maioria que vai quebrar, que são os 90% do Mark Douglas, ou os 98% do Ed Dobson, a maioria que vai quebrar não é porque são estúpidos. Ok, abrindo parênteses, alguns são, vai, a gente sabe disso. Mas a maioria não é porque são estúpidos, é simplesmente porque o dinheiro acaba antes, né? Porque acaba sendo uma tentativa e erro, esse acerto de trade system, esse acerto emocional, esse acerto de o que é o melhor trade system, time frame, uma série de coisas. Então, é, acho que a aula de ontem foi super importante para vocês saírem desse treinamento com um mapa do que precisa ser feito. Precisa ser feito não é ler 20 livros de análise técnica, não é assistir os vídeos nos próximos 30 dias, pelo menos 10 vezes. Não, não adianta. O que tem que ser feito é a cada dia de pregão, vocês analisarem o que foi feito, verem o que pode ser melhorado, o que foi feito errado e corrigir, e com isso ir em busca da consistência, em busca da tranquilidade, em busca do controle de ansiedade, né? Que os resultados vão vir. É impossível que os resultados não venham. Ah, então você está afirmando que eu vou ganhar? Não. Eu estou afirmando que é impossível. Se tudo for feito conforme a gente viu no último módulo, é impossível os resultados não virem. Agora, se vocês vão executar aqueles passos todos, vão monitorar, vão fazer exatamente como está, bullet a bullet, né? Os primeiros 2 estágios nem precisa, né? Porque aquilo vocês já fazem normalmente,
né? Mas dali em diante, do terceiro estágio em diante, executar aquilo bullet a bullet, se preocupar com aquilo, com o processo, cara, é impossível o resultado não vir, ok? Pergunta do Thiago. Professor, para começo é melhor trabalhar com time frame maior para dar mais tempo para pensar? Exato, Thiago, exato. E detalhe, não é só por isso. Quanto maior o time frame, mais análise técnica funciona. Por exemplo, em 1 minuto, não necessariamente todos os players do mercado estão comprando ou vendendo ali para você ter um padrão de como o mercado, como os players, né? O mercado na verdade são os players, como os grandes players estão se comportando em relação àquele ativo, àquela ação ou aquele contrato. Em 5 minutos já tem uma amostra maior. Em 15 minutos, provavelmente, todos eles já mostraram a cara e mais ou menos já tentaram passar o que estão querendo fazer. Né? Claro que eles podem estar ali comprados e naqueles 15 minutos estão vendendo para derrubar um pouquinho o preço para comprar mais. Ok, em 60 minutos já fica mais óbvio qual é realmente a direção dos caras. Então, quanto maior o time frame, mais funciona a análise técnica. Mas aí eu te falo, pô, mas um stop nos 15 minutos do índice, pô, às vezes é 300, 350 pontos. No 5, às vezes é 120 pontos. Legal. Você não quer tomar 350 pontos de stop nos 15? Quanto que você está disposto a tomar de stop nos 5? Ah, os 120? Legal. Quantos contratos você opera nos 5? Ah, eu opero os 10 contratos. Beleza, opera 15 com 3. Se você tomar um stop de 350 pontos nos 15, financeiramente vai ser o mesmo valor financeiro se você tomasse stop de 120 pontos nos 5 com 10 contratos. O que não pode é você operar nos 15, ou querer operar 10 contratos, mas pô, você não quer pagar um stop de 350 pontos. Pô, os candles são maiores, os movimentos são maiores, porque o time frame é maior. Então, os topos e fundos, onde você vai posicionar os seus stops, vão ser mais longe da sua entrada. Então, são stops mais caros. Você não pode chegar num gráfico de 15 minutos e falar, vou botar stop de 10, de 100 pontos. Esquece, tá errado. Stop é técnico. Beleza? Então, tem esses pequenos ajustes, e essa pergunta é muito boa, porque isso aqui não está em nenhum lugar do curso, mas são pequenos ajustes que é importante você saber. Operar 15 minutos é mais assertivo? É, só que o stop é mais longo. Então, a galera se ferra às vezes porque quer botar stop curto em gráfico longo. Pô, tá errado, stop é técnico. Pô, mas eu não vou perder muita grana se eu for estopado em 350 pontos. Ok, diminui o lote. Faz a tua regrinha de 3 para que você, se você quer perder, por exemplo, numa entrada, está disposto a perder R$ 200, faz as contas. Isso é manejo de risco. Faz as contas. Eu vou arriscar R$ 200 nesse trade. Legal. Então, no ponto que eu estou entrando até o fundo onde eu vou botar meu stop, são 350 pontos. Cada ponto vale 20 centavos. Bom, 350 vezes 20 centavos dá R$ 70. Legal, eu posso entrar com 3 contratos. Ó, acertei aí até no exemplo. Eu posso botar 3 contratos que eu vou perder R$ 210. Foi isso? Se eu não errei na conta, fiz a conta de improviso, tá, gente? O cérebro, essa hora da manhã, ainda está meio que chacoalhando para pegar no tranco. Por isso que eu gosto de operar depois das 10. Se eu não errei na conta, é isso. 3 contratinhos. Não pode botar 10. Senão você vai perder R$ 600. Vai perder R$ 600. Só que você não quer perder R$ 600, porque R$ 600 vai te ferrar teu emocional. De repente a tua conta é uma conta de R$ 5.000. Perder 600 numa única operação é perder mais de 10%. Fudeu tudo. Teu emocional foi pro saco. A próxima operação está comprometida. A tua análise na próxima operação está comprometida pelo medo, pelo espírito de vingança, de querer tomar de volta do mercado os R$ 600, né, que o mercado tem que te devolver. O mercado não tem que devolver nada, você que entregou. Beleza? Então essa sacada e essas coisas, esses insights que acabou surgindo aí por conta da pergunta do Thiago, que fazem o curso ficar muito longo, mais do que eu sempre planejo. O curso, né, a carga horária dele, teoricamente é 16 horas, mas essas informações, que só esse último insightzinho já me consumiu 10 minutos, que vão atrasando o curso. Mas eu acho que é isso que faz desse curso um curso que não é só teórico, é um curso real.
do que acontece no dia a dia, com relação à questão da integração das finanças comportamentais com análise técnica e manejo de risco. Talvez a dificuldade de todo mundo de juntar as três disciplinas para montar o plano de trade que esteja ferrando todo mundo, que esteja levando todo mundo a fracassar. Beleza? Então, vamos lá começar com a análise técnica? Beleza? Podemos ir? Oh, obrigado, João. Obrigado. Não, e é isso também, fazer isso, pô, na boa, eu acredito que como professor eu faço um treinamento muito bom, não é à toa que a Bolsa me convidou para dar aula lá, e eu acredito que eu consigo fazer a diferença, entendeu? Por trazer a minha experiência real para a sala de aula. Só que a frustração de não ver resultados sempre foi muito grande e vinha aumentando. E essa sala prática, para mim, é o, sei lá, eu acho que é a tentativa, é a última tentativa que eu vou fazer de realmente formar traders. Porque, sinceramente, se depois disso que eu estou fazendo, se os caras não virarem, não evoluírem, porque no estágio eu jogo a toalha, eu não sei mais o que fazer. Então eu tenho um tesão enorme por conta desse desafio. É um desafio pessoal, profissional, né, educacional. É quase que uma cruzada. Eu falei, como que eu consigo fazer essa galera que está perdendo toda sua grana, que os seus sonhos estão sendo destruídos diariamente pelo mercado? Como é que eu faço isso se tornar realidade? Porque dá, né? Eu sei que dá, mas é difícil. Não pela análise técnica em si, mas pelo processo. E principalmente pela dificuldade de convencer as pessoas que esse processo é fundamental. Se não for feito, esquece. Chance zero de dar certo. Chance absolutamente zero de simplesmente fazer o curso de análise técnica, sair operando, sair girando e achar que o tempo de tela, sem se preocupar com esse processo todo que a gente viu ontem, o tempo de tela por si só vai resolver as coisas. Isso é insanidade. Isso continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Nunca vai acontecer. Nunca. Tá bom? Então vamos lá. Análise técnica para começar. Chega de suspense. Tchan, 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 tchan. Por que eu chamo análise técnica de análise técnica fundamental nesse módulo? É para zoar com os fundamentalistas? Não. Apesar do que tem um pouquinho, não de zoação, mas um pouquinho de afirmação de que os fundamentos, né, a análise fundamentalista está embutida na análise técnica. E eu provei isso, e eu quero ver se eu atualizo esses estudos para provar de novo num webinar que eu quero ver se eu faço em breve. Eu provei que os fundamentos estão nos gráficos, seja PL, PVPA. Por quê? Porque eu peguei múltiplos fundamentalistas como PL, PVPA, que são os principais múltiplos fundamentalistas utilizados para identificar se uma ação está barata ou cara, e eu grafiquei esses múltiplos para várias ações. Eu fiz isso em 2009 e apresentei numa Expo Money pela CMA. Então eu grafiquei e eu mostrei que os topos e fundos do PL e do PVPA são os topos e fundos do meu gráfico. A única diferença é que PL e PVPA trabalham com máximas e mínimas históricas, então o canal de alta, o canal de baixa, né, onde tem esses topos e fundos, ele é um eterno retângulo, enquanto enquanto o preço não, porque justamente o preço sobe porque o lucro sobe, mas nisso faz o PL estabilizar e eventualmente oscilar de acordo com o lucro subindo mais ou menos ou o preço subindo mais ou menos pela oferta e demanda. Tá ok? Quer ver? Vamos fazer aqui, vamos ilustrar isso rapidamente. Opa, passou. Vamos ilustrar isso que eu mencionei. Pena que eu não estou com esse material aqui, mesmo de 2009, eu não estou com ele aqui para mostrar. Se eu achar isso no Coffee Break, mas como eu já troquei tanto de máquina de 2009 para cá, não tenho a mínima ideia em que disco externo eu salvei isso. Mas vamos lá, vou ilustrar isso aqui para vocês que eu estou falando. Enquanto um gráfico, por exemplo, de preço,
ele entra em tendência de alta, ou às vezes entra em tendência de baixa aqui, né? Opa. E o preço simplesmente, o preço ele faz topos e fundos aqui dentro, às vezes passa um pouco do canal, da linha de tendência. O PL e o PVPA, eles fazem algo muito parecido. Opa! Só que num formato assim, tá? E eu mapeei esses pontos nos dias que o PL, né? O PL é um múltiplo fundamentalista que é preço sobre volume, preço sobre lucro. O lucro sai de 4 em 4 meses. 4 em 4 meses, não, perdão, de 3 em 3 meses, 4 vezes por ano, a cada balanço trimestral. O preço varia todo dia. Então, se o preço varia todo dia, o numerador varia todo dia, mesmo que o denominador só mude de 3 em 3 meses, o PL, que é o preço dividido pelo lucro, vai variar diariamente. Então, você pode graficar. Foi uma sacada que eu tive uma vez e eu grafiquei. E nessa hora caiu a ficha. Eu falei, porra, tá aqui, ó. O PL chegou num patamar que historicamente é considerado a máxima daquele ativo, né? E quando chega no fundo é na mínima daquele ativo. E aí é quando os fundamentalistas falam, tá barata aquela ação, o PL dele está nas mínimas históricas. Pô, tá caro, tá barato. Né? Aí você vai ver é o PL aqui embaixo. E por que aqui anda de lado? Porque quando o mercado, o país está bombando, o lucro vai aumentando, o preço vai aumentando e o PL fica lateral. Quando o lucro começa a cair, porque o mercado está em recessão, né? O preço também começa a cair, né? E aí o gráfico de preço está caindo, mas o PL ó, continua estável, porque o preço cai, mas o lucro também cai. Galera, é isso, é isso que faz o gráfico funcionar. Eu fico realmente de queixo caído, boca aberta, quando um fundamentalista vem falar que a análise técnica não funciona. Porra, vai estudar então análise técnica para entender. A análise técnica, principalmente no médio e longo prazo, é simplesmente a cópia da análise fundamentalista, né? Com a vantagem de ainda antecipar as reações do mercado baseado nas expectativas, né? Que é quando a gente faz reversão, etc. Agora, por exemplo, em 2008, se eu pegar, eu lembro que eu fiz isso em 2009, como eu acabei de falar, em 2008 o gráfico do PL ou do PVPA de algumas ações, né, se você pegasse a mínima, as máximas históricas, né, e cada ativo tem o seu PL, seu PVPA, cada setor tem o PL e seu PVPA, padrão, né? Você pegava 2008, estava assim o gráfico de PL das ações, dando um pico para cima. E a bolsa bombando lá nos 73 mil pontos. Né? A bolsa subindo igual foguete. Né? Aí você vai ver o PVPA, a PL, estava caríssima, cara, totalmente fora das máximas históricas. Totalmente fora das máximas históricas de 10 anos. Eu fiz de 10 anos, galera. 10 anos para mostrar isso. Né? Então, é, não digo que o PL, Thiago, ele acompanha o gráfico de preço nos 3 meses. Na verdade, o que a gente observa principalmente é os topos e fundos principais num gráfico diário ou no gráfico semanal, que eles batem como uma luva, encaixa como uma luva nos gráficos PL, PVPA, tá? O PL tem a desvantagem em crises o preço cai mais rápido, né? E aí o gráfico distorce e o lucro só vai realmente cair depois de 3 ou 6 meses. Então dá uma distorcida no PL, mas o PVPA ele acaba sendo mais fidedigno, né? Eu acho que o PVPA é o melhor múltiplo fundamentalista para acompanhar a ação. E é o múltiplo aí por excelência do Warren Buffett, do Benjamin Graham, né, que foi o mentor dele, tá? Do Barsi, o PVPA, né, o valor patrimonial líquido dividido pelo preço da ação, a preço da ação dividido pelo valor patrimonial líquido, né, de cada ação,
é o que dá principalmente a visão se a empresa tá barato ou tá cara. Só para vocês ficarem com cara de conteúdo, o que é o PVPA? P barra VPA. Né? O PL todo mundo conhece. É preço dividido por valor patrimonial líquido. Ou seja, é preço, tá? Dividido por valor patrimonial líquido, né? Então, o que significa quando isso, né? Quando isso é maior que 1? O que significa isso matematicamente, galera? PVPA é maior que 1. Valor patrimonial por ação, líquido, tá? O que o PVP líquido, ou seja, todas as despesas e receitas já calculadas. O que significa PVPA maior que 1? Matemática do ensino primário. Respostas? Preço acima do valor da empresa. Exatamente, Tiago. Preço acima do valor da empresa. Em geral, o PVPA é maior que 1 das empresas. Tá? Agora, o que significa, né, empresas boas? Empresas ruins vai estar sempre menor que 1. Então não dá para assumir a regra de que menor que 1 é compra. Não. Agora, uma empresa que o PVPA é sempre maior que 1, historicamente, sempre, né? Aquele que é sempre menor que 1, esquece. Mas empresas que sempre é menor que 1, sempre, 90% do tempo é maior que 1, o que acontece quando ele fica menor que 1? Opa! O que acontece quando ele é menor que 1? Que o valor patrimonial da empresa vale mais que o preço. E aqui o VPA é valor patrimonial por ação, né, líquido. Então significa o quê? Que isso aqui já é o valor de cada ação, já descontando todos os débitos. Então, tipo assim, já pagou credores, já pagou dívidas trabalhistas, pagou dívidas de longo prazo, pagou tudo. Pagou tudo, não deve nada. Se a empresa quebrar, esse é o valor que cada ação tem para receber. Então, se o preço é menor que o valor que cada ação tem para receber, porra, é a hora que tem que comprar. Por quê? Sem pensar. Se a empresa é boa, 90% do tempo ou mais, ela passa acima, é maior que 1. Se está menor que 1, o preço tem que comprar. Por quê? Se a empresa é boa, não vai quebrar. Mas se quebrar, você vai ganhar mais do que você pagou. É o que o Benjamin Graham, o Warren Buffett falavam 50 anos atrás, que é você comprar $1 pagando 50 centavos. Pô, $1 é $1, ponto. Não há dúvidas no valor do quanto é $1. É $1, é $1. Imagina você poder comprar $1, claro, sem ser falso, pagando 50 centavos, né? Você só consegue comprar moeda, uma moeda, uma nota de $100 por $50 se for falso, né? Mas imagina comprar $1 por 50 centavos. É lucro, na hora, instantâneo. É assim que é a cabeça do fundamentalista que olha esse múltiplo. E aí você grafica esse múltiplo, né, como eu mostrei agora, e você encontra esse padrão aqui, ó, de topos e fundos. Aí você vai olhar no gráfico, você pega o mesmo dia que marcou o topinho aqui no. Eu fiz esses gráficos em Excel, eu botei o PL, o PVPA e a data assim, em 2 colunas, e né, marquei as 2 colunas do início ao fim, 10 anos, e gráfico. O Excel fez isso para mim como mágica, Mr. M, pá! Aí botou o gráfico na tela, aí eu vi os topos e fundos, fui lá ver a data na célula, qual data que era, e fui no gráfico olhar. Eu falei, bingo! Por isso que a análise técnica funciona. Né? Isso foi em 2009. Então já fazem 8 anos que eu fiz esse trabalho. Por isso que a análise técnica funciona. Eu sempre acreditei que a análise técnica funcionasse, desde 2002, quando eu caí de cabeça nisso, nesse mundo. Mas eu sou um cara curioso, eu gosto de estudar. Né? E me irritava ouvir economistas fundamentalistas metendo pau na análise técnica, dizendo que é caótico, que não tem sentido. Pode até não ter muito sentido no day trade, apesar do que a gente consegue ver os padrões e ganhar dinheiro. Mas você olha o gráfico de longo prazo, cara, é simplesmente perfeito os fundamentos. Simplesmente perfeito. Beleza? Então, ó,
Dito tudo isso, vamos voltar aqui aos nossos slides. Essa é uma das razões pelas quais eu chamo análise técnica, que a gente vai ver agora, de análise técnica fundamental. Tá ok? Essa é uma das razões. Mas não é a principal. Não é a principal. Qual é a principal razão de eu chamar de análise técnica fundamental? O gráfico do lucro também, o PL. Qual é a razão de eu chamar a minha análise técnica, esse módulo que eu vou ensinar, que é a teoria de Down, que é a análise técnica clássica, de análise técnica fundamental? Simplesmente pelo fato de que nesses anos todos, dando aula, e principalmente nos últimos anos, acompanhando tanta gente aí que está enveredando pela carreira docente nessa área, né? Sem a mínima base teórica, sem a mínima experiência prática, sem a mínima profundidade, né, o conhecimento profundo do tema, mas simplesmente pela oportunidade de fazer dinheiro como professor, eu vendo tanta besteira sendo dita, sendo ensinada, e aí eu ia espremer o conteúdo e eu falava, cadê a análise técnica clássica? Cadê a teoria de Down? Ficou em segundo plano. Ficou em segundo plano. Eu falei, porra, o básico está sendo negligenciado. Essa é uma outra razão. E a mais importante, nesses 10 anos, a quantidade de alunos que eu treinei e fora a minha experiência nos meus primeiros anos de análise técnica, eu vejo o seguinte vício, totalmente justificável, já vou explicar. O cara começa a operar na análise técnica e cai de cabeça nos indicadores. Fica buscando incessantemente o santo graal através dos indicadores. Qual é aquele indicador que dá compra ou dá venda e eu vou ganhar? Né? Na verdade, se vocês olharem, os próprios indicadores têm essa característica. Né? A gente vai ver amanhã. EFR bateu no 30, virou para cima, é compra. Bateu no 70, virou para baixo, é venda. O MACD cruzou a linha de sinal, é compra. Cruzou, é venda. Tem indicador que chama Bull Power, Bear Power. Todo mundo que cria um indicador fala, aqui é compra, aqui é venda. Não esquece, indicador não dá compra nem venda. Indicador vai ser sempre atrasado. O que dá compra e venda é o preço. O indicador serve para uma visão mais estratégica, como é o caso das duas médias móveis que eu uso, simplesmente assim. Uma visão estratégica, por exemplo, no caso das médias móveis, dizia a direção. Enquanto o preço está zigue-zagueando, a média, que não é um indicador mágico, é um conceito matemático, que eu vou explorar muito isso amanhã. A média de preço, ou a média de altura de uma população, ou a média da nota de uma sala de aula, é simplesmente um conceito matemático cuja expectativa matemática é da média sempre ter um retorno daqueles dados à média. Por isso que eu gosto tanto de operar regressão e reversão na média. Então a média é um indicador para mim de apoio. Somente isso. Mas quem está começando, e é natural porque vai botar o seu jogo baseado nos estudos que faz, é natural não saber fazer os estudos corretamente, não ter confiança nos próprios estudos, e aí, por questão de medo, insegurança, transfere a decisão de comprar e vender para esses indicadores, que propositalmente ou sem, de repente, sem nenhuma maldade, eles teoricamente dão a hora de comprar e a hora de vender. Só que o indicador está sempre atrasado. E não necessariamente ele funciona. Por quê? Porque dependendo do que os grandes players estão fazendo, os indicadores dão muitos sinais falsos. Ou dão sinais atrasados ou dão sinais falsos. Ou seja, no final acabam realmente sendo inúteis, como alguns propagam. Ah, para que indicador? É inútil. Não, não é inútil. Indicador que a gente vai ver, a maneira como eu trabalho com indicadores, eles servem para confirmar o que o preço está me dizendo. Simplesmente isso. E se não confirma? Então eu posso desconfiar do preço. Muitas vezes o indicador está dando um sinal divergente
e o preço continua, vai na direção correta, vai continuar na direção e o indicador me tirou da operação. Mas ele me tirou da operação e aí eu não ganhei nada, mas também não perdi. Agora, muitas vezes o preço está me dizendo uma coisa e o indicador está divergente, aí ele me tira da operação e depois o preço muda abruptamente de direção e eu falo, porra, o indicador me salvou. O indicador me deu um sinal que o preço estava me enganando. Então, os indicadores, eles são fundamentais para isso. Só que quem começa cai justamente no vício de que o indicador vai dizer a hora de comprar e vender. Está errado. E talvez por todo mundo ter essa visão errada dos indicadores, de repente, ultimamente, começou essa febre de price action dizer que indicador não serve para nada. Porra, isso é idiotice, isso é falta de conhecimento. Isso é falta de estudo. Isso é falta de profundidade. Você até pode abrir mão dos indicadores, é um jeito seu. Agora, dizer que não serve para nada é estupidez. Eles têm uma puta de uma utilidade sensacional. Só que a gente não opera indicador, a gente opera preço. Então, a pessoa que para de operar o preço para o indicador está tão errada ou mais do que aquela que fala que indicador não serve para nada, que tem que ficar só olhando o preço. Ambos estão errados, tá ok? Só que se a pessoa está começando agora, é natural essa insegurança. E apesar de eu achar a análise técnica muito fácil, eu acredito que vocês também vão achar, eu percebi que na hora H não é tão fácil assim. Porque de 2014 para cá, mudou lá, não sei se por questão do MEC, etc., a maneira de dar o treinamento de análise técnica, e agora eu preciso aplicar uma prova no final, lá na Bolsa. Né? Os cursos fora da Bolsa, ninguém faz prova. Mas na Bolsa, por conta de certificado, etc., eu tenho que aplicar uma prova. Pô, a primeira prova que eu fiz, né, achando que ia ser tranquila, aquela análise técnica é fácil, todos os alunos foram reprovados. Todos, sem exceção. Todos. A segunda, aliviei um pouco, passaram alguns. Depois eu tive que mudar, para dar uma força, eu botei uma porrada de questão de múltipla escolha. Mesmo assim, já teve gente reprovada. Mas, realmente, se mandar botar o gráfico para as pessoas em papel, né? Aí a prova é o gráfico em papel, gráfico diário, período longo, e eu simplesmente peço para identificar os pivôs de alta, traçar LTA, LTB, né? Fazer uma projeção de Fibonacci. Cara, a quantidade de erros que vem, né? E pô, o curso acabou de acabar, né? Depois de 2 semanas, 3 semanas, e eu falo, pô, não é tão simples assim. E aí caiu a ficha. Agora tá explicado porque tanta gente vai usar indicador. Porque indicador, como os próprios autores dos indicadores, né, botam lá nas explicações, nos helps, né, os mais recentes que estão aí proliferando mais do que hamster, né? Ou os mais clássicos, que tem vários livros aí publicados em inglês, MacD, FR, Banda de Bollinger, etc. Os próprios autores, né, eles botam lá, não, se fizer isso é compra, se fizer isso é venda, blá, 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 blá. E aí as pessoas se agarram nisso. Por quê? Porque na hora que ela vai botar a linha de estudo dela, bate o pânico. Puta, será que tá certo? Na dúvida, opera o indicador. Então essa é a terceira razão porque eu chamei de análise técnica fundamental. Porque ela é a fundação de tudo, é o básico de tudo. Tudo o resto que a gente vai ver daqui em diante é ferramenta de apoio, é ajuste fino, é para melhorar a taxa de acerto, é para evitar armadilhas. Mas toda a nossa análise tem que ser feita baseada no que a gente vai ver agora nesse módulo. É a fundação, é a base. Então não é fundamental porque só de análise fundamentalista, como eu falei também. É fundamental porque é a base. Sem isso, nada vai ficar de pé. Sem isso, sua análise técnica não vai funcionar. Sem isso, você vai perder dinheiro. E muita gente está negligenciando isso ultimamente. Seja por insegurança, seja por preguiça de estudar, ou seja, sei lá por qual razão. Então aqui é importante, é o módulo mais importante. Eu lembro que eu estava dando esse treinamento na Bolsa e coincidiu de eu ter que ir para o Canadá dar aula para uma prop trading. E aí nessa semana que eu ia ficar fora,
E era onde eu ia dar aula, onde eu ia ensinar justamente esse módulo. E aí eles iam botar outro professor para dar esse módulo. E depois eu dava o resto quando eu voltasse. E eu conversei com a turma uma semana antes de eu viajar e falei, não, gente, eu não abro mão desse módulo. Eu deixo dar qualquer um, menos esse. Porque esse, a maneira como eu conheço a análise técnica, eu entendo e eu utilizo ela há 15 anos, para esse módulo eu preciso dar. Eu preciso realçar a importância dos fundamentos, a importância da fundação, a importância disso tudo em relação aos indicadores, para que isso seja a espinha dorsal do teu estudo, da sua análise. Eu preciso realçar isso, né? Senão, se isso não for enfatizado que é a base de tudo, acontece igual aquele prédio do Sérgio Naia lá no Rio. Fundação com areia de praia, não era areia de construção, não era uma areia preparada, era areia de praia. Desabou, desabou. Né? Não vai ficar de pé nada se isso aqui não for muito bem compreendido e, e se isso não receber a atenção exigida a cada operação que vocês forem executar. Seja swing trade, seja day trade. Beleza, galera? Para mim é super importante fazer esse discurso, né, literalmente, para que vocês agora, né, por isso que eu preferi ontem aumentar o conteúdo de finanças comportamentais do que dar esse módulo ontem no finalzinho, às 4 horas da tarde, com todo mundo já cansado e de repente às 6, 6 e meia tem que parar. Por isso que eu preferi deixar para começar hoje de manhã, porque isso é o ponto mais importante do treinamento. Por que eu pareça, é a parte mais fácil, mais óbvia, mais básica. Mas como eu falo, às vezes as coisas óbvias são tão óbvias que a gente não dá bola, né? É aquela frase que eu já falei umas 4, 5 vezes de ontem para hoje, inclusive hoje. A gente só tropeça em pedrinha, a gente não tropeça na montanha, porque a montanha a gente vê. As pedrinhas a gente ignora, escorrega nela e cai, e quebra a perna. E pode furar, ter fratura exposta. E a fratura exposta pode furar a veia femoral e você morrer de hemorragia. Beleza? Tô sendo dramático? Tô. Porque é desesperador ver as pessoas errando ou ignorando a fundação, ignorando a raiz de tudo. A gente vai falar de teoria de Down. A gente só está aqui hoje por conta de Charles Down, que foi o cara que desenvolveu isso tudo. Análise técnica. É o pai da análise técnica. É inacreditável que a análise técnica, a raiz da análise técnica, seja negligenciada, seja colocada de lado. Por exemplo, um negócio que eu estou combatendo há 3, 4 anos de rede social e tomando porrada direto por conta disso. Mas eu não vou abrir mão de condenar e de bater. Cara, fica todo mundo caçando topo e fundo o dia inteiro. Por aí. Tá errado. Tem um princípio da teoria de Down que daria para ficar 8 horas falando dele e que ninguém menciona. E que é o que está por trás de todas aquelas frases, né? Que agora eu ouvi dizer que estão dizendo que é infantil, operar tendência, né? É o que tá por trás de todas as frases de todo mundo, né? De todos os grandes mestres, grandes autores, que diz, opere a tendência é sua amiga, siga a tendência. Todo mundo fala isso. Mas está todo mundo operando, caçando topo, caçando fundo. Né? Por quê? Porque desconhece um dos princípios da teoria de Down que ninguém aborda. Porque é óbvio. Qual é o princípio? O princípio que diz que toda tendência é válida até ser revertida. Então, eu não vou ficar vendendo a cada topo, achando que vai ser revertida. Vou esperar a reversão. Por outro lado, eu não vou ficar comprando topo também, que eu não sou idiota. Para isso eu tenho os indicadores para identificar quando a tendência já está no final. Para isso tenho o Fibonacci para identificar se já está no alvo e vai ter uma correção. Para isso tem essas outras ferramentas que a gente vai utilizar. Mas, quando a tendência começa, e aí a tendência anterior foi revertida, e começa uma nova tendência, eu quero surfar ela. E se eu estou no meio da tendência, eu vou esperar a correção para pegar o próximo movimento. Agora, a correção não significa reversão.
para eu tentar vender. Por quê? Toda tendência é válida até ser revertida. Está nos princípios da teoria de Down, que foram publicados após sua morte, mas foram desenvolvidos lá no século XIX. E isso é a base de tudo. Beleza? Tá claro a importância disso para vocês agora? Se é que já não existia essa importância antes, ficou claro para vocês agora que isso tem que ser a Bíblia de vocês, a análise técnica clássica. O resto são cantos para acompanhar a missa, mas isso aqui vai ter que ser o evangelho de vocês? Hein, pessoal? Todo mundo tá aí ou dormiram? Exagerei na retórica ou ficou claro para vocês a importância disso? Né? Ok. Então, por favor, não vamos cometer mais erros primários. Não vamos mais cometer erros primários ignorando o que a gente vai ver agora. Tá ok? Eu não quero mais receber de vocês, né, dos meus alunos, um e-mail com o gráfico em tendência de baixa e o cara dizendo que está comprado, querendo saber onde que bota o stop porque está perdendo e agora está meio desorientado. Chega de receber esse tipo de e-mail. Chega. Eu só vou comprar em tendência de alta. Ah, eu posso arriscar em fundo? Pode, mas deixa isso mais para frente para aprender, para fazer. Esquece isso por enquanto. Ah, mas tá muito, já subiu muito. Então beleza, espera corrigir para entrar. Não quer comprar porque já subiu muito? Legal. Fibonacci está no alvo? Beleza. Espera corrigir. Espera corrigir e ver se arma um novo pivô de alta para entrar. Claro, não vamos comprar topo. Não vamos ser estúpidos. Espera a correção para entrar. Mas não entra numa de tentar adivinhar topo e sair vendendo, achando que vai ter crash na semana seguinte. Beleza? Isso aí, Henrique. Além da foto da mulher e do filho ser fundamental para você não fazer besteira quando estiver operando, eles com esse cartaz, a tendência é sua amiga, vai ser sensacional. Vou recomendar isso para todo mundo. Pegar uma cartolina, escrever a tendência é sua amiga, pedir para minha esposa e meus filhos segurarem, bater uma foto e enquadrar. Sensacional a ideia, Henrique. Quando eu fizer, eu vou lembrar de você e vou registrar o teu nome nesse momento. Mas é uma excelente ideia, juntar as duas coisas, o emocional com o técnico. Ou seja, botar a foto dos filhos para a gente não jogar o dinheiro nosso, que é deles também, no lixo, e eles segurando um cartaz dizendo: a tendência é sua amiga. Sensacional, é sensacional a ideia. Vou fazer isso já essa semana. Eu não sei se vocês viram, essa madrugada eu tomei um puta susto, mas nem desci para olhar. Um barulhão enorme. Caiu meus dois quadros que eu tenho aqui do Dow Jones e do Ibovespa, né? Até postei uma foto agora de manhã quando eu levantei. E eu falei: ih, Ibovespa e Dow Jones estão despencando. Quer dizer, despencaram, né? Então vou ter que ir no shopping levar os quadros para trocar a moldura e já vou levar uma foto para imprimir e botar num porta-retrato bacana com a minha mulher e as crianças dizendo que a tendência é minha amiga. Então segue o baile. Momento de descontração, segue o baile. Então vamos lá. Agora que vocês então eu dei esse chacoalhão, né? Usei aí do máximo da minha retórica aí para mostrar para vocês a importância da análise técnica fundamental, inclusive com base aí em PL, PVPA, etc. Vamos entender então o que é a análise técnica em si, né? A análise técnica ou análise gráfica, ela é simplesmente o estudo do preço e do volume da ação, né? É simplesmente isso que sai da bolsa a cada segundo. O preço de uma ação, qual foi o preço que acabou de ser negociado e quantas ações foram, que vai ser o volume dela. Mesma coisa o índice, a quanto saiu o índice agora e quantos contratos foram negociados. E aí, claro, com a tecnologia, né, vem a questão do times and trades, quem agrediu, quem bateu, né, se foi o comprador que tomou do vendedor, se foi o vendedor que bateu no comprador, né, entregando a ação no preço que o comprador estava disposto a pagar, enfim. São outras técnicas aí que estão muito, inclusive, são core aí do tape reading,
né? Essa visualização de agressão, etc., de saldo, né? Enfim, que não é o alvo desse, não é o objetivo desse treinamento, mas a única informação então que a gente tem é o preço e o volume que foi executado. E claro, hoje em dia com a tecnologia a gente tem a visão do book, de tudo que tá na pedra, tanto no bid, que é o book de compra, tanto no ask, que é o book de venda. Que aí a gente muitos traders utilizam isso para tomar de decisão. Mas na linha do tape reading de novo. A gente que é grafista, a gente vai olhar o gráfico, e o gráfico é o resultado, né? É um desenho que plota simplesmente o preço e o volume. E o que é o preço? O que é o preço? Não só da ação, do índice ou do dólar. O que é o preço de uma lata de cerveja, de 1 quilo de carne? Se vocês olharem por conta do episódio, ontem alguns amigos já postaram isso no Face, tem um monte de supermercado aí vendendo picanha a R$ 30, né? Porque com puta medo de encalhar. Puta medo de encalhar. Ontem eu fui no Nicolau, que é a mercearia aqui do lado de casa, e tinha uma senhora, né, comprando cerveja e uns, sei lá, sem sacanagem, devia ter uns 40 queijo coalho no palitinho. Na verdade, devia ter uns 7, 8 pacotinhos de 6 queijo coalho. Eu falei, meu Deus, a mulher vai fazer um churrasco amanhã, tá comprando cerveja, só de queijo coalho, é isso? Cadê a carne? Não vi carne, né? Não vi carne no carrinho dela. Só queijo coalho, né? A gente faz queijo coalho aqui, não sei se nos estados que vocês vivem é normal fazer um queijo coalho de entrada, né? Aqui a gente faz uma linguicinha, um queijo coalho, um pão com alho, né? As crianças adoram queijo coalho. Mas o churrasco da mulher ontem era só queijo coalho. O que aconteceu? A demanda por carne acabou de sexta-feira para ontem, né? Hoje, aqui a Granja, né, eu lembro a história do executivo do Pão de Açúcar, amigo meu aqui do condomínio, que quando ele foi montar a loja do Pão de Açúcar, né, o cara lá que estava estruturando falou, como ele morava na Granja, apesar de ser executivo do Pão de Açúcar, ele morava na Granja, ele falou, aqui eu quero então, ao invés de duas, eu não sei o nome, aquelas geladeiras abertas assim, tipo bancada, né, que é onde ficam as carnes do supermercado. Ele falou aqui eu quero, ao invés de dois, que é o padrão que a gente bota para as carnes, eu quero quatro. O cara, não, mas o padrão é dois. Eu falei, não, mas aqui eu quero quatro. Por que quatro? Porque o granjeiro faz churrasco todo final de semana. Porra, ontem os supermercados aqui da Granja, pelas fotos que eu vi, estão liquidando carne. Por quê? Por conta desse escândalo da JBS e da BRF. A demanda despencou. Demanda, os supermercados estão se antecipando que pelo menos durante uma semana ou duas, né, até a coisa foi esclarecida, tá todo mundo, ninguém quer comer carne, ninguém vai fazer churrasco. Tenho certeza que não tem ninguém fazendo churrasco esse final de semana. Quer dizer, vai ter alguns fazendo, né? De repente com Bassi, com Montana, sei lá. Mas é, a demanda desabou. A picanha aqui na Granja fica de 80 a 100 reais. Tava nego vendendo por 30. Por que a demanda despencou? Por causa do escândalo, né? O medo. O que aconteceu com o preço? Sem demanda, o preço cai. É simples assim. Assim como caiu o preço da BRF e da JBS na sexta-feira, o preço da carne despencou esse final de semana. Sem demanda. Sem demanda. Então o preço é a interação de oferta e demanda. Né? Não tem demanda, tem mais oferta. Pronto, o preço cai. Tem muita demanda e não tem oferta, o preço sobe. É o caso, por exemplo, o exemplo que eu sempre dei. Esse exemplo de hoje do churrasco é atípico. O exemplo que eu uso há 10 anos é o da cerveja. O Nicolau, que aqui do lado é uma vendinha. A cerveja já está gelada. Você vai na geladeira já pega os packs geladinho. É aqui do lado, uma vendinha para emergência, para quem não quer ir até o supermercado para comprar. Cerveja lá, R$ 3,50. Uma Heineken. Você vai no Pão de Açúcar, promoção R$ 2,90. Só que lá tem uma porrada de cerveja e está tudo quente. Eu tenho que ir até lá no Pão de Açúcar, estacionar o carro, pegar o ticket, depois subir de elevador, ir até lá a sessão de cerveja, aí depois voltar, pagar, entrar na fila do caixa, depois lá liberar a saída no cara que autentica lá
o meu ticket do estacionamento, vai voltar para casa, quase 4 km de distância. O Nicolau é 400 metros daqui de casa. Eu paro o carro na porta do Nicolau, entro, falo com as meninas. Boa noite, meninas, e aí, beleza? Já viro para a esquerda, ando 10 passos, pego meus packs gelados, já volto pro caixa. Quando ela pergunta, quer CPF, André? Ela sabe meu nome. Ah, eu quero. Ela já digita o CPF que ela sabe de cor. Quer dizer, esse comodismo, né, do Nicolau faz com que o preço dele seja maior. Agora, se eu quero ir para a praia e levar cerveja, pô, eu vou comprar lá na praia, a cerveja tá R$ 4 no Pão de Açúcar Express lá do condomínio. Se eu chego tarde porque peguei trânsito e eu vou tomar cerveja na areia, tá R$ 7. A mesma cerveja, a mesma Heineken. Se eu for tomar essa cerveja no Maremonte à noite, né, que tem um garçom, tem um lugar bonito, bacana, né, ar-condicionado, a cerveja tá R$ 12, acho que R$ 11, sei lá. A mesma cerveja. Por que o preço varia? Oferta e demanda, né? E outros fatores. Então, galera, o preço é simplesmente o resultado de força vendedora e força compradora. Por isso que ele é tão importante na análise técnica. Por isso que ele mostra a intenção, né, ou a direção do que vai acontecer. Vai funcionar 100% das vezes? É óbvio que não. Mas se você sabe fazer essa análise do movimento que a gente vai aprender hoje, tem uma taxa de acerto extremamente alta, porque ele está dizendo qual é a interação de forças, quem está dominando. Se é força compradora e força vendedora. Se a força compradora está dominando, a tendência é o preço continuar subindo e vice-versa. Claro que não tem como garantir isso, preços passados vão garantir o preço futuro, mas a gente trabalha, como o próprio nome diz, com a tendência. Com a tendência. Por isso que a gente tem que seguir a tendência dominante. Porra, se no primeira etapa do Brasileirão o Flamengo está ganhando todos os jogos e o Vasco está perdendo todos os jogos, qual é a tendência para o final do campeonato? O Flamengo ser campeão e o Vasco ser rebaixado. Acabou. Mas o campeonato está para o meio ainda, tem muita coisa para rolar. O jogador pode quebrar a perna, o goleiro pode matar a namorada e dar para os cachorros. Desculpa a piada infame. Mas muita coisa pode acontecer e a tendência pode virar. Né? Mas, se você agora tem que fazer uma aposta, e análise técnica, no final das contas, não deixa de ser uma aposta, só que não é uma aposta estilo cara e coroa. Não é uma aposta estilo roleta. É uma aposta no estilo poker. Se você tem, eu nunca joguei poker, tá? Então não sei se vou falar besteira. Se você tem 2 ases na mão e tem um ás na mesa, porra, você acha que você não pode fazer uma aposta mais pesada? Né? Sabendo que só tem mais um ás rolando por ali, e de repente, sei lá, o cara do outro lado que tá jogando contigo tá dando tremelique, tá suando frio. Porra, é uma aposta. O jogador de poker campeão, uma vez, fizeram uma entrevista com ele, a mulher lá, a idiota, perguntou para ele: pô, é o terceiro campeonato mundial de pôquer que o senhor ganha. O que o senhor aplica, né? Justifica tanta sorte? Ele falou: que sorte, minha filha. Se fosse sorte, eu não era 3 vezes campeão, né? Então, análise técnica significa fazer apostas. Só que a gente tem que saber as apostas que valem a pena a gente entrar, né? Então, o volume é fundamental para, por exemplo, confirmar o preço. É outro princípio da teoria de Down. Já que o preço e o volume são as únicas coisas que saem da bolsa para mim, para minha ferramenta, e o book, né, no caso, porque o Times and Trades já é simplesmente uma compilação do preço e do volume, quem comprou, quem vendeu,
Mas o preço e volume é a chave de tudo, beleza? Então é isso. A análise técnica vai estudar o comportamento do preço e do volume. E os preços, né, trabalham sempre em tendência. E aí vem a novidade para vocês, né, a boa nova. Só tem 3 direções: para cima, para baixo e para o lado. Então a probabilidade de vocês estarem certos em qualquer operação é 33%. 33%. O que já mostra a importância do lado emocional, né? Porque, sei lá, eu não sou estatístico, mas eu acho que 33% das pessoas, pelo menos, tinham que ganhar dinheiro nesse negócio, né? E não apenas 10%, né? Mostra que mesmo você tendo 33% de probabilidade de estar certo sempre, só 10 consegue ganhar dinheiro. Olha que loucura. Só 10% consegue ganhar dinheiro, né? Como preconiza ou atestou aí o Daniel Kahneman. Olha que loucura, né? Como é que mesmo quando você está certo, você perde dinheiro, né? Então, só tem 3 tendências: para cima, para baixo e para o lado. Outra coisa, os gráficos refletem o comportamento e as expectativas do mercado. Deixa eu ver se eu botei esse slide. Não. Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Deixa eu minimizar aqui, deixa eu ver se eu acho esse slide. Por todo curso é uma coisa. Eu falo que eu vou botar esse slide para não ter que ficar procurando e eu esqueço. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Acesso não, pesquisar. SP500. Não foi? Este computador. Aqui. Que eu botei todos os meus arquivos. SP500. Opa, tá vindo. Vamos ver. SP500. Só um segundo, galera. Enquanto isso, eu vou abrir aqui o terminal Enfoque. Ué, não salvei meu desktop? Abrir. Ah, tá aqui. Tá aqui, vamos lá, SP500. Ih, caramba, deu pau aqui. Eita, eu detesto isso. 5.000, vai. Pronto, tá aqui, 5.000. Então vamos ver se eu achei o slide que eu queria. Tá procurando ainda, vamos ver. SP500 2001. Eu queria ver o original que eu salvei em 2007. Vamos lá. Vamos ver. 2007. Isso é esse aqui. De 2001. Deixa eu abrir aqui. SP Futuro. Não, 2016. Por que eu salvei com 2001 esse nome? Enfim, não estou achando. Não vou perder mais tempo aqui para não cansar vocês. Então vamos lá, vamos terminar o enfoque. Eu tenho um gráfico, né? Indicador. Deixa esse indicador, as minhas duas médias. Eu tenho um gráfico que eu mandei para os meus alunos em 2007,
dezembro de 2007, que ele era esse período aqui, né? Ó, dezembro de 2007, acabei de pegar aqui certinho, ó. E eu falava assim, né? Na época não tinha Facebook, não tinha nada, então eu tinha um grupo de discussão, aonde um grupo de discussão não, um grupo de distribuição de e-mail, né? Que eu cadastrava meus alunos, que eu tinha centenas de alunos, e que todo domingo à tarde eu mandava a minha visão do mercado, das principais blue chips, do índice, do Dow Jones e do SP500, tá? Todo domingo. E às vezes eu gastava uma hora analisando os gráficos, fazendo meus estudos, e depois mais 3 horas redigindo a porra do e-mail. Por quê? Para o português ficar bonitinho, para não errar, né? Enfim, essas coisas que é fundamental num texto. Por isso que você não encontra nenhum e-book meu, porque eu não tenho saco para fazer essas coisas. Enquanto eu posso ficar aqui 12 horas falando sem parar com vocês, eu não tenho saco para ficar uma hora para escrever um e-book. Então, é, nesse dia, quando eu olhei o SP500, eu tomei um mega hiper susto. Por quê? Porque ele estava, né, testando o alvo de Fibonacci, e eu adoro Fibonacci, vocês sabem disso. Então aquilo me marcou muito. Então o alvo de Fibonacci, ó, aqui, ó, acabei de traçar aqui de novo. Olha só, acabei de traçar aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, eu armei um pivô de alta, né? Armou um pivô de alta, porque olha só, a gente teve uma correção, corrigiu essa tendência é 2003 a 2004, corrigiu em 2004 inteiro e depois rompeu. Pô, pivô de alta, num período longo. Vou projetar Fibonacci 100%, ou seja, eu projeto este movimento para cá, ok? Projeto este movimento para cá. Em termos percentuais, né, eu uso Fibonacci aritmético, eu não uso exponencial. Então o percentual dá diferente. Mas os pontos, ó, 392, 397, assim na orelhada, fazendo de sem precisão nenhuma. Então eu projeto o quê? Em pontos, né? Essa primeira onda eu projeto 100% para cima, como é o traçado clássico de Fibonacci, preconizado por Ralph Elliott, que eu vou falar para vocês amanhã, amanhã não, hoje ainda, quando a gente falar de ondas de Elliott, e que foi o cara que trouxe Fibonacci para cá, etc. Então aquela linha, eu respeito os caras que fazem diferente, mas na boa. Pô, se o Ralph Elliott trouxe isso dessa maneira, é assim que eu vou usar até o final dos tempos. Ah, sou cabeça dura? Sou turrão? Sou. Mas eu respeito Monehisa Roma, eu respeito Charles Down e eu respeito Ralph Nelson Elliott. Acabou. Eu sou assim, tá? Então, assim que eu fiz uma projeção. Porra, e tava batendo lá no topo. E chegou no alvo. E chegou no alvo, corrigiu como eu imaginava, e depois chegou de novo, bateu e corrigiu de novo. Falei, porra, topo duplo, padrão de reversão. E o pior não foi só isso. Não foi só identificar o alvo de Fibonacci. Foi simplesmente encontrar isso. Porra, é o topo histórico. É o topo histórico dessa porra. Então, né? Por que eu estava falando da minha newsletter? Porque eu gastava 3 horas lá corrigindo ortografia, gramática, uma porrada de coisa. Nesse dia eu não resisti, cara. Eu mandei o gráfico para todo mundo e escrevi SP500. Fudeu! E eu tenho esse gráfico com esse título que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu já achei. Porque é justa. Eu até em sala de aula eu boto para as meninas lerem o nome do gráfico, né? Só de zoeira, para poder mostrar, né? Fazer uma brincadeira, etc. Também não ficar só eu falando palavrão na sala. E eu falo para elas, leem o gráfico para mim. Escolho uma menina na sala, sempre uma vítima, uma menina, e falo, qual é o nome do arquivo? Algumas ficam vermelhas, não querem ler. Eu falei, não, pode falar, pode ler. Aí tá, ela fala, SP500 semanal. Continua. Fudeu. Eu falei, exato. SP500 semanal fudeu. E olha só, vamos ver o que aconteceu depois? E aí, galera? E aí? Fudeu ou não fudeu? Né? Em 2008, até início de 2009.
Fudeu ou não fudeu? Desculpa você, menina, que está assistindo essa gravação, mas eu não consigo encontrar nenhuma palavra melhor do que essa que começa com F para dizer o que aconteceu em 2008, né? Então, vocês vão aprender hoje sobre FIBO, sobre padrões de reversão, tudo isso que eu mostrei aqui agora é uma palhinha do que a gente vai ver. Mas fudeu ou não fudeu? Porra, e muito. E fudeu o mundo até hoje, né? Tem muita gente até hoje literalmente, muitos países na merda por causa disso. Bancos que foram quebrados, né? E mais merdas tiveram que ser feitas, como quantitative easing, etc, para resgatar esses bancos grandes demais para quebrar. Enfim, fudeu muito forte. Então isso, olha só, tem a ver com esse bullet aqui. Os gráficos refletem o comportamento e expectativa do mercado, e eles formam padrões que se repetem ao longo do tempo. Então vamos lá de novo. O que aconteceu aqui? Topo histórico. Topo histórico. Tá, mas não podia ter rompido? Porque depois, ó, quando ele foi passar pelo topo histórico de novo, né? Ele passou reto igual uma vaca brava, né? É verdade. Uma hora os topos estão rompidos, mas na primeira vez que a gente chegou nesse topo histórico, por que que deu essa caída? Ah, foi subprime, André, não tem nada a ver, foi coincidência. Gente, coincidência é você tirar uma meleca, passar embaixo da tua mesa e encontrar outra grudada. Isso é coincidência. A análise técnica não é coincidência. Tem esse lado de autoprofecia, como uma vez um aluno me falou, tem, e a gente ganha dinheiro com isso. Foda-se se é autoprofecia. A gente ganha dinheiro com isso. Mas qual é a expectativa do mercado nesse ponto? Vamos lá, vamos entender primeiro o que aconteceu aqui então. Então, ó, entre 98 e 99, né? Deixa eu trazer um pouquinho mais de informação aqui. Parâmetros, esqueci, estou usando tão pouco. Parâmetros. Ah, não tem atalho mesmo isso aí. Deixa eu botar aqui 7.000 candles. Vamos entender o que aconteceu aqui. Vai de 95 a 2000. Olha o que aconteceu, né? Olha quanto o mercado subiu. 250% em 5 anos. SP500. E o que aconteceu aqui, né? Nessa região aqui. O que aconteceu aqui nessa região? Que foi o topo. Por que teve essa queda violenta? Vamos lá. 2000, estouro da bolha da internet. Então, diferentemente do Brasil, que tem, sei lá, 500 mil CPFs ativos não, 500 mil CPFs na bolsa, e dizem que tem 60 mil só pessoas realmente fazendo pelo menos uma operação por mês hoje em dia, 70% dos americanos investem em mercado financeiro, né? Pela filosofia do país, pela facilidade de fazer IPO, né? A própria Nasdaq, que foi criada, apesar de ser uma bolsa que o pessoal chama de bolsa de tecnologia, ela foi criada para ser uma bolsa de baixo custo, por isso ela virou eletrônica nos anos 70, porque ela já existia antes como uma bolsa de baixo custo, só que tinha muita transação de balcão, muita manipulação, e aí fizeram ela eletrônica para melhorar a reputação, né? E aí as empresas de tecnologia lá de garagem, lá do Vale do Silício, optaram por abrir capital nessa bolsa, pelo baixo custo, muito mais barata que abrir capital na NYSE, etc. Isso é só um pouquinho de história para vocês. E aí, pela quantidade de empresas de tecnologia que todas abriram na Nasdaq, que hoje ela é considerada a bolsa da tecnologia. Mas, puta, a Nasdaq já existia muito antes do Bill Gates largar as fraldas, né? Antes de ter essa onda de tecnologia. Mas, enfim, a Nasdaq, nesse momento, vivia uma mega bolha da internet. Eu lembro nessa época, né, eu era de TI, comecei TI em 88, eu era empresário na área de TI, acompanhava de perto isso e minha empresa era 90% internet. Eu lembro a euforia que o mundo vivia nessa época, né? Inclusive eu, né, como empresário.
Eu lembro a euforia que era a internet. A internet ia mudar o mundo. Então eu comprei uma livraria que tinha 7 milhões de dólares em dívida. Eu comprei por valor simbólico de R$ 1, eu e meu sócio, banqueiro. Na verdade, ele que pagou, né? Não fui eu. Eu ia ser só o executor, o nerd, né? Que ia transformar aquela livraria física na Amazon brasileira. E de repente a bolha estoura e a gente ficou com um papagaio de 7 milhões de dólares para pagar, né? Enfim, isso é outras histórias para a gente contar um dia tomando cerveja. É, a bolha estourou, mas nessa época um monte de gente que de repente vinha tendo um resultado sensacional no mercado financeiro, né, já que 70% dos americanos investem em ações, eles são estimulados para isso, é o que lá eles chamam 401k, é um plano de aposentadoria onde você pode investir até 30% do seu salário antes de impostos na bolsa. Então muitos migraram de ações sólidas como, por exemplo, sei lá, Citigroup, 3M, Dupont, é, American Express, né, que é a queridinha aí do Warren Buffett, Coca-Cola. Os caras migraram para um monte de ponto .com e a maioria quebrou. A maioria quebrou. Né? Naquela época tinha até velório transmitido online, né? Tinha IPO e todo mundo comprava, fazia os IPOs valendo bilhões. Se ele ia olhar o PL dessas empresas, estava 200 anos. Aí sempre tinha aquele cara chato que falava, pô, mas 200 anos o PL, será que não tá caro não? Não, que tá caro o quê? Agora é a nova tecnologia, agora as coisas são diferentes. São diferentes é o cacete. Esse negócio de as coisas são diferentes é o papo para estimular a bolha, inconscientemente ou às vezes criminalmente, há séculos. Tá no livro do Kenneth Rengoff e da Carmen Reinhardt, ex-diretores do FMI, que fez um puta sucesso antes da crise do euro, onde eles fizeram um livro, desta vez é diferente em inglês, né? This time is different, alguma coisa assim, que no Brasil traduziram com o título de 8 séculos de delírios financeiros. Então são 8 séculos. Né? Tivemos uma bolha muito parecida com a da internet, que era a nova tecnologia, com uma outra tecnologia que hoje não é mais nova, mas que na época foi revolucionária, no século XIX, que foram as ferrovias. No século XIX, finalzinho do século XIX, a gente teve um crash na última década tão grande quanto o de 2000, tá? Ele só não é tão badalado porque o de 29 acabou apagando isso da memória dos traders, né, do mercado financeiro, dos investidores. Mas foi a bolha das ferrovias. Um monte de empresa fazendo IPO de ferrovia sem ter um trilho colocado na estrada. Né? Acho que a gente viveu isso aqui com as empresas X, né? Empresas não operacionais, mas que, porra, não eram nada, era pega otário, botando, fazendo IPOs de milhões sem trilho nenhum, mas eram ferrovias, e todo mundo dizia, pô, as ferrovias vão mudar o mundo, e realmente mudaram, como a internet mudou, mas no momento o auge da tecnologia, na novidade, vira bolha. Então, saindo um pouco da parte histórica, que eu sei que vocês também estão curtindo, vamos voltar para a parte prática aqui do curso. Então, nós tivemos essa valorização de 250%, tá? 250%. E chegando aqui, estourou a bolha. Só que detalhe, muita gente, né, principalmente os mais gananciosos, migraram das Coca-Colas da vida, 3Ms da vida, do Pons da vida, Bank of America da vida, para as .com que quebraram. Então essa queda que a gente teve aqui na sequência de 50%, na verdade para muita gente foi 100%. Foi 100%, porque perderam tudo. Então vamos lá. Aqui no meio ainda tivemos os atentados dos 11 de setembro, ó, aqui nesse trecho aqui, ó, que a bolsa caiu 20% em poucos dias depois que ela reabriu, tá? Aí, pô, o mercado deu uma estabilizada após 11 de setembro, etc. Aí vieram os escândalos contábeis da Enron, WorldCom, Xerox, MCI. Aí deu mais outra porrada para baixo, né? Porque nessa hora da crise que a gente vê que o rei tá nu, né? Que aí apareceu os escândalos contábeis da Enron, principalmente, que foi o maior de todos, né? No estilo que aconteceu com Bernard Madoff.
e o fundo badaladíssimo dele de décadas lá em Nova York, mas aí ele não conseguiu, não tinha mais aporte e aí ele não conseguia mais atender os resgates, e aí o esquema criminoso de pirâmide, que nunca não tinha investimento nenhum, veio à tona. Né? Olha como é que é bacana, né? Esses momentos para arrumar a casa, né? Apesar de muita gente se sair fodida nisso. Mas tivemos essa queda monumental. Muita gente perdeu tudo e muita gente perdeu 50%, 60%, 70%, principalmente se zerou aqui no fundo, né? Que é o padrão que o Daniel Kahneman identificou, né? Os caras compram no topo, como foi o pessoal comprou ponto .com aqui, pela ganância, e vendem no fundo quando já não tem mais nada. Beleza, vamos lá, segue o baile. Aí o mercado vem se recuperando, vem se recuperando, vem se recuperando, se recuperando, chegou aqui. O que acontece aqui nesse ponto? Né? Em 2007, 2008. O que acontece aqui nesse ponto? Bom, primeiro, o mercado subiu deste fundo até aqui 100%, né? Se ele cai 50, para ele recuperar tudo tem que subir 100. Então, para ele recuperar tudo, ele recuperou, subiu 100%. Os profissionais que sabem PVPA, PL, sabem comprar um dólar por 50 centavos, né, se entupiram de ação aqui nesse fundo. Em 2002, 2003, se entupiram. Tanto é que tem uma consolidação boa aqui. Se entupiram. Talvez consolidação porque muita gente catastrofista, aí subia, aí sempre tem gente que vai zerar, botar no bolso, mas enfim, é um cenário de acumulação aqui, né, nessa região. Então, quem é profissional tomou aqui pra caramba. Quem era amador não comprou isso. Nessa época aqui, todo mundo achava que o mundo ia acabar. E detalhe, quem seguia comprado, né, começou a subir, começou a rezar diariamente por voltar. O que acontece quando volta? Quando chega nessa região aqui do mesmo preço? Porra, simples. Simples, né? Os profissionais estão ganhando 100%. Os amadores que seguraram, porra, estão no 0 a 0. Estão no 0 a 0. Né? E amadores a gente fala então 70% da população americana. Estão no 0 a 0. A gente falava brincando, né? Como nessa época eu estava na Microsoft ainda, a gente falava lá nessa época que o pessoal do 401k, os gringos, que o plano de aposentadoria deles tinha virado 201k, né? Ele foi reduzido à metade, né? Dos 401k virou 201k. Então, de repente, volta aqui em cima, né? No 0 a 0 você, depois de 7 anos, tá no 0 a 0. Vamos lá. Vamos lembrar da aula de geografia no ensino fundamental da gente. Todo mundo fez. Como é que a gente aprendeu lá com o professor de geografia que os boiadeiros levavam os bois para os frigoríficos, né? De novo, frigorífico aqui na nossa história. Como é que eles levavam? Saíam lá do Mato Grosso com a boiada, né? Passavam pelos rios, só que Mato Grosso, Pantanal. O que tem nos rios? Piranha, piranha. E aí, o que eles faziam? Pegavam um boi velhinho, ou um boi magrinho, ou um boi doente, né? Aquele que não tinha mais valor comercial, e fazia o que com ele? Vai, boizinho, passa. Se no meio da passagem tinha aquela euforia, né, das piranhas comendo boi, beleza, aqui não podemos passar, vamos passar em outro ponto. Né? Se consegue passar, passa a boiada inteira. O que acontece aqui? Aqui é um rio do Pantanal. Aqui era um rio do Pantanal, topo histórico de 2000. É o rio do Pantanal. Os profissionais vão passar? Não, eles não são boi magrinho, são profissionais, são os boi gordinhos, estão ganhando 100%. E os amadores? Porra, agora que eles zeraram, você acha que eles querem comprar agora? Está todo mundo pensando em, caralho, vou zerar agora, graças a Deus zerei. Ou seja, voltando ao slide de análise técnica, o que aconteceu aqui? Demanda sumiu. Demanda sumiu, começa a oferta. Oferta maior já é suficiente para ter umas vendas. Não é creche, tem umas vendas. Tem umas vendas. Só que a demanda continua inexistente. Tem gente vendendo, começa a cair. Como não tem demanda, cai mais forte. Começa a cair mais forte, começa a acender alerta amarelo, alerta vermelho. E aí começam a vender mais e mais e mais, aí pô, o resto é história. Ah, mas André, teve o subprime.
Bullshit. Subprime, o subprime já começou a fazer água desde 2006. Em julho de 2007, tivemos 2 fundos do BNP Paribas congelados. Mesmo assim, ainda subimos até maio de 2008. Tá? E o subprime para valer, a explosão do subprime, que deu a cagada geral, foi 15 de setembro. Quase 5 meses depois que fez topo. Então, é aquilo que, outra frase que a gente ouve no mercado. Para estourar uma bolha ou para ter um movimento de correção forte do mercado e o pânico se instalar, muitas vezes sem fundamentos, né? Por exemplo, o que o subprime tem a ver com a GE? Ah, mas é claro, né? Todo mundo perdeu dinheiro nos bancos, não vai comprar lâmpada ou não vai comprar jatinho, né? Que a GE faz de lâmpada a jatinhos comerciais, motores de jatos. É, cara, desabou tudo, né? Muitas coisas sem fundamentos. Não tem sentido tudo bem, um banco sair de 100 dólares virar um dólar por causa das dívidas, beleza. Agora uma empresa perder 80% do seu valor só porque o país está em crise, os lucros vão cair, mas o valor da ação cai 80%, o PVPA e a mínimas históricas, ou seja, é crise, é pânico, tá ok? O SP500 não é só bancos, tem todos os setores da economia. Tá? Então, isso confirma exatamente esse primeiro slide da análise técnica fundamental. Os preços trabalham em tendência, refletem o comportamento e expectativas do mercado e formam padrões que se refletem, que se repetem ao longo do tempo, né? Repetiu ou não repetiu isso aqui? Cadê o enfoque? Ah, minimizei. Repetiu ou não repetiu o padrão, né? Padrãozinho, ó. Repetiu ou não repetiu o padrãozinho? Né? Sobe, desce, e olha só, aí a gente vai ver já já. Olha as resistências aqui. Olha os topos aqui onde teve a consolidação. Olha onde foi. Olha aqui esse outro topo onde foi, né? Olha só essa outra região de topo onde foi. E olha só o topo fatídico onde foi. Expectativas, padrões que se repetem ao longo do tempo. Tá ok? É isso aí. Bom, pergunta aqui do Pergunta do Luiz. Esse fundo aí em 2002, 2003 seria quantos por cento do FIBO anterior? Ah, boa pergunta, vamos olhar. Eu fechei aqui, mas a gente abre rapidinho. Então vamos lá, SP500. Parâmetros. 50 mil, vai. Dias. Pronto. Então, o FIBO anterior. Bom, vamos pegar este movimento aqui, né? Opa, não está pegando? Por quê? Pegou. Vamos pegar este movimentozão aqui, que eu acho que é isso que você quer ver, né? É, um pouco abaixo do 61,8. Um pouco abaixo. Um pouco abaixo. Deixa eu ver esse movimento aqui. Opa, olha só. Acabamos de pegar aqui um FIBO aqui legal, ó. Opa, pronto, pegou. Ó, 50% de correção desse movimento aqui enorme. Ok? Bom, mas é típico estudo que não tem muita utilidade, né? Eu dificilmente compraria aqui
porque eu ia pegar um Fibo de, sei lá, de 50 anos. Quanto que é isso aqui? 75 a 2000, 25 anos, e projetar 25 anos, jamais faria isso. Pelo menos eu não faria. Mas não deixa de ser curioso encontrar isso aí que você me perguntou, né? Como é que eu trabalharia aqui em Fibonacci? Só para a gente vai ver isso mais tarde, né? Começou a cair, eu ia pegar um pivô importante e ia projetar. Então, que pivô que eu tenho aqui importante, né? Eu tenho primeiro, vamos lá, vamos traçar as LTBs. Ó, eu tenho este pivô aqui de baixo, então, ó, caiu, subiu, perdeu fundo, né? Vou projetar este pivô então. Vamos lá. Ó, projetei, ó, 61,8 foi o fundo. Olha só que bacana. Olha que bacana. 61,8% projetado para baixo foi esse fundo aqui do pivô. A linha vermelha que eu tracei, a linha horizontal. Meio tortinho, mas horizontal. Vamos ver 100% do pivô. Olha, outro fundo. Sensacional. Sensacional. Então, olha só, o que eu estou fazendo aqui, galera? Aqui é a cabeça do pivô, tá? Onde o X. E eu estou projetando primeiro 61,8. Ó, ou seja, eu boto este nível de fibra aqui, o resto é projeção no estilo mais clássico de Elliott. E eu sou clássico. Análise técnica é uma coisa clássica. Vamos ver o próximo alvo. Vou pegar este nível aqui e projetar para cá. Ah, e olha como é que esse outro pivôzinho aqui, a projeção de 50% também, então são duas projeções de 50% para baixo, que dá como alvo aqui. Ó, essa projeçãozinha aqui, olha que bacaninha, deste pivô de baixa e essa outra deste outro pivô de baixa. Então, deste primeiro X aqui para baixo tem 100%, desse segundo X para baixo tem 61,8%. Vamos projetar mais? Olha que legal. Deste X para baixo tem 161,8%, deste X para baixo tem 100%. Os dois pivôs continuam mandando direitinho o preço no alvo. E olha a correção bonita que fez até a média de 200. Um puta alvo de Fibonacci legal para se respeitar. Bom, esse aqui não tem mais o que projetar, já foi na projeção máxima que é 161,8. Vamos projetar esse aqui. Bingo! Bingo, Luiz! 161,8 deste pivô foi o fundo do poço. Então esse sim é o Fibo que engatilhou a compra. Olha só, eu nunca tinha feito esse estudo, Luiz. Obrigado aí pela pergunta. Este Fibo aqui, com este segundo X, que agora eu vou fazer um asteriscozão. Esse Fibo aqui, 161,8 da queda da Nasdaq, do estouro da bolha, né? Esse aqui é SP500, do estouro da bolha das .com. Esse Fibão aqui, o alvo dele final era o fundo de 2003. Isso muito mais importante que aquela retração de 25 anos que a gente fez agora. Aqui é o fundo, aqui é o FIBO que eu opero, que eu acredito. Bacana, né? Então isso para quem está aí viajando na maionese, não está entendendo porra nenhuma, a gente vai gastar umas 2 horas hoje fazendo isso. Vocês vão sair daqui especialistas em Fibonacci. E o Fibonacci clássico e o Fibonacci fácil, que é para a gente não complicar a nossa cabeça. Já basta nossas complicações mentais, emocionais para atrapalhar a gente operando. Um Fibonacci tem que ser uma coisa fácil, não pode ser complicada. Beleza? Então, é isso que você vai aprender hoje, Luiz. É isso que você vai aprender hoje. O objetivo é fazer do Fibonacci a coisa mais fácil da análise técnica para todo mundo e não a mais difícil como todo mundo acha. Tá bom? E é assim que eu ensino Fibonacci. Beleza? Vocês vão curtir. Mas isso é um aperitivo. Esse curso vai acabar na quarta-feira à noite, hein, galera? Já estou vendo tudo. Vocês não se incomodarem, a gente continua nessa balada. Minha esposa estava me chamando a atenção, que de repente muitos de vocês têm compromisso, que não queriam isso, queriam tocar a vida de novo normalmente na segunda-feira. Mas, pô, eu estou curtindo esse treinamento do jeito que eu estou fazendo. Bem
bem tia-teteia, bem devagarzinho, bem tranquilo, mas com uma carga monumental de informação, como eu acho que tem que ser. Espero que vocês concordem, estejam curtindo também e no final, na avaliação, não falem: puta que pariu, esse André Machado fala pelos cotovelos, pelo amor de Deus, não aguento mais esse cara. Beleza? Mas eu quero fazer desse treinamento o melhor treinamento que eu já fiz na vida, em termos de conteúdo. Então vamos lá. Os preços trabalham em tendência, refletem o comportamento e formam padrões que se repetem ao longo do tempo. Ponto. Isso é análise técnica fundamental que a gente vai estar trabalhando. E, continuando, antes de comprar ou vender, já são 11h05. Vamos fazer um breakzinho, galera? Estamos aqui desde as 9h15. Já são 2 horas. Vamos dar uma break, porque eu já estou com... Como é que vocês falaram ontem? Já estou com uma pedra de sal na garganta. Pode ser? 15 minutinhos? E aí a gente segue nessa toada bacana, devagar, com bastante conteúdo, nenhuma dúvida ficando sem resposta, explorando cada dúvida ao máximo, porque cada dúvida é a oportunidade de aumentar aí o conhecimento de vocês e passar mais algum conteúdo. Beleza? Não, não, nem café nem cerveja. Eu tenho uma tradição, João, de só tomar cerveja depois do meio-dia. Mas tudo bem que já é meio-dia em Londres, eu poderia até tomar uma cerveja agora. Mas às 11 horas é religioso, há 30 anos eu tomar meio litro de Coca-Cola, bicho. A cafeína do café me acorda às 8 da manhã, mas é a Coca-Cola que me bota vivo há 30 anos. Brincadeira, bicho. É um vício maldito. Acho que realmente deve ter Coca, né? Aquela do Eric Clapton. Deve ter Coca na Coca-Cola, porque se eu não tomo Coca-Cola às 11 eu fico louco. Quantas vezes eu larguei a sala às 11 horas porque falei, galera, preciso ir no Nicolau comprar Coca-Cola que eu tô ficando louco. Minha esposa esqueceu de comprar, não tem nenhuma na geladeira, eu preciso, senão eu vou morrer aqui, vou ter um treco. Bicho, mas se eu não tomar eu fico louco, João. Eu sei que fode o estômago, mas e a cerveja é melhor, mas cara, na boa, eu fico louco sem Coca. Então vou lá tomar minha Coca-Cola, degustá-la por 15 segundos e ó, são então 11h10, 11h09, né? Voltamos 11h25 em ponto. Quem não tomou café, aproveita para tomar café. Quem tem mulher e filhos que estavam dormindo quando vocês levantaram, aproveita para dar um beijo neles, beleza? E 11h25 a gente está de volta aqui para continuar o treinamento a partir de comprar ou vender. Eu acho que a gente explorou aí 1h30 esse primeiro slide, né? Para mostrar a importância da análise técnica fundamental. E a gente fez aí um brainstorm, um exercício em cima da SP500 que comprova tudo isso aqui para vocês, de agora em diante, quando a gente entrar para valer na teoria, vocês já olharem com outros olhos. Eu acho que eu dei alguns exemplos assim do porquê que a análise técnica funciona para despertar mais atenção de vocês e a gente aproveitar melhor aí esse módulo na sequência, tá bom? E dei essa degustação aí do Fibonacci. Então, beleza. 11h25, estamos de volta. Vou botar um sonzinho aqui para vocês, galera, enquanto isso, tá? Vou botar de novo